Mateus capítulo 2, a partir do verso 13. Eu queria que você seguisse comigo a leitura, por favor. O pessoal vai projetar aí na tela a leitura para você. Diz assim a palavra de Deus: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Versículo 19 a 23. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Irmãos, o nascimento de Jesus preconizou uma crise sem precedentes. O nascimento de Jesus, alguns fatos estarrecedores aconteceram, e um deles foi esse fato que nós acabamos de ler. O rei Herodes, na sua crueldade, na sua insanidade, na sua loucura e sede e ganância por poder, esse homem baixa um decreto, mas um decreto de morte. As crianças de 2 anos para baixo em Belém, está aí no versículo de número 16, e todos os arredores seriam assassinados, mortos cruelmente, por um rei embevecido pelo poder e pela insanidade. O primeiro Natal, irmãos, foi marcado pela dor. O primeiro Natal foi marcado por uma crise sem precedentes, uma crise de morte, um ato de terrorismo implantado, irmãos, não por um vírus, mas pelo Estado. Todas as crianças abaixo de 2 anos seriam mortas. Imagine só, querido, que situação terrível que a nação de Israel viveu por esse tempo. A Bíblia diz, a partir do versículo 13, que um anjo informou a José. Esse ato patrocinado pelo Estado, antes até de Herodes executar a ordem. O anjo aparece a José e informa a José de que Herodes tentaria matar o menino e que ele deveria fugir, pegar o menino, versículo 13, pegar a mãe do menino, versículo 14, e fugir e se refugiar no Egito até que esse homem cruel morresse. 2 coisas, irmãos, que eu quero deixar a título de introdução aqui com você, para a gente poder refletir um pouco mais adiante. Primeiro, 2 coisas importantes que eu vejo nesse texto. É muito importante, num momento como esse, que todos nós estamos vivendo, numa crise mundial como essa,
É muito importante, em primeiro lugar, você não confundir coragem com imprudência e insensatez. É muito importante, irmãos, nós não confundirmos coragem com imprudência e com insensatez. Houve um decreto mandando matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e Jesus Cristo, o infante Jesus Cristo, deveria ter por volta desta idade, a época que esse decreto foi baixado. Veja, querido, que José é instruído pelo anjo. Veja, meu amado, que quem está nas mãos de José é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas José é prudente. O anjo diz: foge. O anjo diz: se oculte. O anjo diz: vai para o Egito, porque eles procuram matar o menino. O interessante é que José não diz assim: não, eu vou ter coragem, vou enfrentar, porque eu estou com Jesus do meu lado. Então, irmãos, é importante nesse momento não confundir coragem com imprudência e insensatez. Prudência, irmãos, não é covardia. É hora de termos prudência, é hora de termos sensatez, é hora de, à semelhança de José, nos refugiarmos, não no Egito, louvado seja Deus, que traziam lembranças tão ruins para o povo de Deus, né? Mas para dentro das nossas casas. Lá em Minas Gerais, existia uma frase, existe até hoje, dizendo o seguinte, meus amados irmãos: prudência e canja de galinha não fazem mal para ninguém. A segunda coisa importante, a guisa de introdução que eu quero deixar para os irmãos, é que é importante não confundir prevenção com falta de fé. Veja que José foi um homem prevenido. Veja que Maria foi uma mulher prevenida. Veja, querido, que o próprio menino, Jesus, e uma coisa que eu acho interessante na Bíblia, é que durante todo o ministério de Jesus, apenas 2 incidentes da sua infância estão relatados nos evangelhos. Sabia disso? O primeiro incidente da sua infância é esse. Ele tinha por volta de 2 anos. E veja, querido, que o seu pai foi prudente. E essa prudência do seu pai e da sua mãe não demonstraram falta de fé. O outro incidente que está registrado na Bíblia está lá em Lucas capítulo 2. É Jesus no templo com os doutores da lei, perguntando e respondendo as questões da lei. Por aquele tempo Jesus devia ter mais ou menos 12 anos. Mas, querido, a título de introdução, é importante nós não confundirmos prevenção com falta de fé. Eu confesso aos irmãos que fechar uma igreja dói no coração de um pastor, dói no coração de um presbítero, e dói no coração daquele que ama o aconchego da casa do Senhor, para prestar esse culto caloroso e maravilhoso ao Senhor. Mas, irmãos, é hora de sermos prudentes. E a prudência, nós aprendemos com esse texto, ela não é falta de fé, pelo contrário. José e Maria e o menino foram prudentes, obedeceram, se esconderam e se refugiaram. A palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, naquele texto belíssimo, né? Diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Vivemos esse tempo, irmãos, e nós entendemos que esse tempo é o tempo de Deus para nós, por uma razão muito simples. Se Ele não fora, nós não estaríamos vivendo. Você crê nisso? Se Deus, irmãos, é o Deus de toda a terra, e se Ele permite que isso esteja acontecendo, é porque é da vontade dEle que ocorresse dessa maneira. Por quê, pastor? Porque se não fora, estaria acontecendo de outra maneira. Por isso, meu querido, eu quero falar um pouco, e rapidamente, que eu não vou me delongar. Quando a gente vê uma crise como essa se instaurar, de uma natureza tão diferente,
algo que eu e você talvez nunca experimentamos. Eu estava lendo há poucos dias, a famosa gripe espanhola, meus irmãos, ela aconteceu em 1918 no Brasil. Eu não era nascido, você não era nascido. E veja bem que na gripe espanhola de 1918, a crise se instalou no Brasil, muitas pessoas morreram. E essa quarentena que hoje eu e você somos obrigados, debaixo da soberania de Deus, aconteceu também. Só que naquele tempo, irmãos, os recursos eram poucos. A tecnologia não existia. Nós não podíamos, como hoje, participar de um culto, você sentado no seu sofá, com a sua televisão ligada, ouvindo o pastor Luciano e os amados irmãos cantarem louvores a Deus e compartilhar com você a palavra de Deus. Mas o interessante, irmãos, é que a crise de 1918 e a crise do Covid-19 aqui em 2020, todas elas têm 3 características e elementos básicos a todas elas. Deixa eu te mostrar rapidamente quais são os 3 elementos básicos de toda crise, para que você possa ter paz e segurança no coração em dias difíceis que nós estamos enfrentando. Toda crise, portanto, tem basicamente 3 elementos que são comuns a todas elas. Em primeiro lugar, toda crise, meu pastor e meu amado irmão, está sujeita à soberania de Deus. Amém? Não existe nada que acontece debaixo do sol que não seja decreto do Senhor. Não há nada, querido, que acontece aqui na terra que pegue Deus despercebido. Não há nada que Deus põe a mão na cabeça e diz assim: eu me enganei, eu descuidei. Pelo contrário, meu irmão, Jó foi um homem que sofreu as duras intempéries dessa vida. Talvez, dentre os nascidos de mulher, nós não temos nenhum homem que sofreu como Jó. Mas no capítulo 42, apesar da dor e do sofrimento de Jó, ele deixou para nós um exemplo e uma frase maravilhosa quando ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, a gente vê que todos os detalhes desse texto estão debaixo da profecia e da soberania de Deus. Todos os 3 incidentes nesse texto, veja comigo, por exemplo, a fuga de José, versículo 15. Observe comigo. Vamos ler o 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Veja, querido, que a fuga de José, de Maria e do menino foi para quê? Foi para que se cumprisse a profecia. Se você, por exemplo, abrir a sua Bíblia no profeta Oséias, no capítulo 11, no versículo 1, você vai ver essa profecia: do Egito chamei o meu filho. O que significa isso, pastor? Que a fuga de Jesus, Maria e o menino para o Egito estava debaixo do decreto soberano de Deus. Existia uma profecia sobre isso. Veja, querido, que quando Herodes, isso, irmãos, eu digo que é difícil a gente entender. Versículo 16, quando Herodes abaixa o decreto, quando Herodes diz o seguinte: olha, eu vou mandar matar todos os meninos de Belém e dos seus arredores, de 2 anos para baixo. Também, irmãos, isso se cumpriu, uma profecia do Velho Testamento. Veja, por exemplo, comigo o versículo 17 e 18, que diz o texto: então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Vejam, irmãos, que coisa gloriosa. Como isso dá paz ao nosso coração. A fuga da família bendita para o Egito,
a matança dos inocentes, estava debaixo da soberana ordem de Deus. E mais ainda, cumpriram uma profecia do Velho Testamento sobre isso. O interessante, irmãos, que até o fato de Jesus morar em Nazaré, você vê a mão de Deus por detrás de tudo isso. Veja bem o texto comigo, versículo 21. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, preste atenção agora, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, e ele será chamado Nazareno. Isaías 11, 1. Veja, querido, que os três fatos dessa história, dessa crise terrível, estavam debaixo da soberania de Deus, da promessa de Deus e da profecia de Deus. Oséias, Jeremias e Isaías profetizaram com respeito a essa circunstância e a isso que essa família estava vivendo com essa crise. Portanto, meu amado, isso são provas incontestáveis de que Deus continua onde? Sentado no seu trono e governando de forma misteriosa todos os meandros da nossa história. E pasmem, até os pequenos detalhes. Quem poderia imaginar o filho de Herodes, que recebeu a alcunha de Herodes Antipas, o seu nome aqui é Arquelau, ele estava reinando na Judéia, e eles temeram ir para lá, porque tal pai, tal filho. E o texto diz, irmãos, que eles foram para uma cidade, advertido em sonhos, porque temeram voltar para Belém, e foram para Nazaré. Olha que coisa gloriosa, até isso se cumpriu a palavra de Deus. Portanto, meu amado, não temas, não fique com medo, não ache que Deus tirou a mão da história. Pelo contrário, Deus é o Senhor da história, Ele governa com mão poderosa os pequenos detalhes da nossa vida. Portanto, meu amado, o primeiro elemento básico de toda a crise que se instaura ou não, é que toda crise está sujeita à soberania de Deus. Amém? Nenhum pardal, nenhum fio de cabelo, nada ocorre nesse mundo à parte da soberana e perfeita e boa vontade de Deus. Amém? Pena que aqui eu não posso ouvir um amém, mas você pode dar um clique aí no amém, não é? Você pode digitar aí amém, e de repente mandar aí um coraçãozinho. Louvado seja Deus. O segundo elemento, irmãos, que toda crise contém, é que toda crise tem um prazo de validade. Toda crise, irmão, tem um prazo de validade. Confira comigo o versículo 14 e 15, por favor. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes. Versículo de número 20. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Veja, querido, que o segundo elemento comum a toda crise é que toda crise tem um prazo de validade. A palavra de Deus diz que lá atrás, quando o anjo falou a José, exortou a José, avisou a José, ele já deu para José o prazo de validade da crise. Veja que antes mesmo do decreto de Herodes sair, o anjo já disse para ele o seguinte: olha, você vai ficar no Egito até a morte de Herodes. Pastor, como é que foi isso? Explica um pouquinho para nós. Eu vou explicar. Herodes, irmãos, quando começou a perseguir o menino e quando recebeu a visita dos magos,
era por volta do ano 6º antes de Cristo. E ele então começa a perseguir a família bendita, ela vai para o Egito. E no versículo de número 20, quando diz que Herodes já estava morto, Herodes morreu no ano 4º antes de Cristo. Portanto, queridos, uma conta simples, do ano 6º ao ano 4º, 2 anos. A maioria dos comentaristas, eles entendem que Jesus e os seus pais ficaram no Egito por volta de 2 anos e meio. Porque quando ele volta para Israel, quem estava reinando era o seu filho. E eles entendem que o reinado de Arquelau ou de Herodes Antipas já tinha ocorrido um tempo. Então eles dão aproximadamente de 2 anos a 3 anos o tempo que essa família bendita ficou no Egito. Isso para nos ensinar, irmãos, uma lição grande nessa noite. Toda crise tem um prazo de validade. Ela não dura para sempre. A única coisa que dura para sempre é a palavra do nosso Deus, amém? Jesus disse que passará o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Pastor, quando é que vai durar essa crise? Que pergunta difícil, meu irmão. Pode durar uma semana, pode durar 10 dias, pode durar um mês. Quem sabe? O nosso Deus tem um controle de todas as coisas. O tempo nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos: toda crise tem um prazo de validade. Ela teve um início e terá um fim. E assim como a família bendita amargou os 2 anos e meio no Egito, num país em que evocavam a eles lembranças tão terríveis, esse exílio, essa crise, essa fuga, chegaram ao fim num determinado dia. Portanto, meu querido, tenha fé, tenha paciência, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas e ao mundo, recolha-se, cumpra o que tem preceituado as autoridades médicas e governamentais e também os seus pastores. Fique em casa, recolha-se, cuide uns dos outros, tenha o coração estendido, tenha as mãos dilatadas, tenha sempre um sorriso nos lábios, enfrente a crise com fé, porque toda crise tem um prazo de validade. Lembre-se, vai passar, nada nesse mundo, irmãos, dura eternamente. Daqui a bem pouco tempo, se Deus assim o permitir, nós estaremos de volta. Pastor Luciano estará ali na porta, nós nos abraçaremos, e eu tenho certeza que o nosso abraço, o nosso aperto de mão e nosso beijo terá um gostinho diferente. E até a igreja terá, quem sabe, um prazer e um renovo diferente no seu coração. Você talvez que não valoriza muito a casa do Senhor, quem sabe nisso tudo você possa começar a valorizar. Portanto, querido, essa é a segunda grande marca que a gente vê em toda crise. A gripe espanhola passou, o HN1 passou, o Zika passou, a chikungunya passou. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, o Covid-19 vai passar, porque toda crise tem um prazo de validade, amém? Permaneça firme. Eu estou me lembrando agora, meu presbítero, daquele tempo que os discípulos foram despedidos de Jesus e entraram no barco à tardinha, e Jesus subiu no monte para orar. Eu acho que eu falei isso até no meu último sermão. A Bíblia diz que eles entraram no barco, era de tarde, por volta das 18 horas. E a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. E a Bíblia diz que se levantou no mar da Galileia uma grande tempestade, ventos tempestuosos. O lago se tornou revolto, e aqueles discípulos, irmãos, ficaram completamente aterrorizados e amedrontados. O texto diz que Jesus, de longe, vendo-os em dificuldade, foi ter com eles na 4ª vigília da noite. Isso é interessante, isso é importante para nós atentarmos para isso.
Veja bem que o texto diz lá em Mateus capítulo 14, que Jesus despediu seus discípulos à tardinha, e eles entraram no barco, e a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. Agora notem, irmãos, esses homens labutaram, lutaram, se degladiaram, temeram essa tempestade. Quanto tempo? Só fazer a conta. A Bíblia diz que Jesus viera ter com eles na 4ª vigília da noite. Pastor, como é que era dividido as vigílias do povo de Israel naquele tempo? Começava às 18 horas. Das 18 horas, das 6 às 9, a primeira vigília da noite. Das 9 até a meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília. Das 3 às 6 da manhã, a 4ª vigília. O texto diz que Jesus veio ter com eles na 4ª vigília da noite, onde a noite é mais escura, onde os ventos são mais tempestuosos. Agora faz a conta, meu amado irmão, se Jesus os despede à tardinha, e se ele vai ter com eles por volta das 3 às 6 da manhã, pastor, quanto tempo esses discípulos ficaram lutando com essa crise dessa tempestade? 10 horas, mais ou menos. A pergunta que nos salta aos olhos talvez é essa: pastor, por que Jesus não foi antes? Pastor, por que Jesus resolveu ir na hora mais escura, na tempestade mais violenta, na hora da dor mais aguda? Por que Jesus não foi antes e aliviou a crise dos seus discípulos? Irmãos, a crise nos ensina muitas coisas. A crise é pedagógica. A crise serve para confirmar a nossa fé. A crise molda o nosso caráter. A crise mostra quem é e quem não é. A crise, querido, nos ensina que a gente vive numa vida e num mundo caído, com pecado, com as intempéries da natureza corrompidas pelo mal. Mas, irmãos, a Bíblia diz que num determinado momento, no momento de Deus, na hora de Deus, no momento do Senhor, Ele foi ter com eles. Sabe o que o texto diz? Que quando Jesus volta e entra no barco com Pedro, fez-se grande bonança. Toda crise tem prazo de validade. Pastor, qual será? Não sei. Mas se nós estivermos com Cristo no nosso barco, tudo vai bem. Amém? Portanto, meu amado, esse é o segundo elemento que toda crise tem. Eu quero concluir com o terceiro e último. Em terceiro lugar, meus amados, toda crise traz consigo uma lição para a nossa vida. Toda crise, querido, traz uma lição para a nossa vida. Para todo homem, tanto crente quanto não crente, tanto temente a Deus quanto não temente a Deus. Pastor Luciano, qual foi a lição que essa crise desse casal, passar 2 anos e meio no Egito, por causa da matança dos inocentes em Belém, nos arredores, o que essa crise trouxe para esse casal? Deixa eu te mostrar. Confira comigo o versículo 13 e 14. Olha o que diz o texto. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Veja agora o versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Versículo 21, dispôs-se ele, tomou o menino. Se você der uma olhadinha no texto, você vai ver que a palavra menino aparece no texto 6 vezes. E isso, creio eu, foi intencional. O interessante é que só Mateus relata esse episódio.
O interessante, irmãos, é que quando a gente olha a ênfase nesse menino, toma o menino, foge com o menino, cuida do menino, traz o menino, leva o menino, não volta com o menino para Belém, leva o menino para Nazaré. Irmão, salta aos nossos olhos a lição que esse casal teve. Em outras palavras, como esse menino é precioso, como esse menino é especial, como esse menino é inigualável, é singular, como esse menino foi alvo do cuidado maravilhoso do seu pai, porque esse menino era inigualável. Como esse menino faz toda a diferença. Creio eu, irmãos, que esse casal percebeu a sublimidade, a preciosidade de passar por toda essa crise em Belém, nos arredores, e voltar para o Egito, mas na presença do menino, com Jesus entre eles. Queridos, talvez a grande lição que essa crise trouxe a esse casal era que eles depositassem efetivamente a sua fé nesse menino. Estar com esse menino fez toda a diferença para esse casal. Cuidar desse menino, amparar esse menino, trouxe para eles, irmãos, uma paz e uma segurança inigualável. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, meu amado, você que está na sua casa, você que está aí no aconchego, né, talvez do seu sofá, na sua televisão, no seu celular. Uma coisa é você passar por uma crise com Cristo, outra coisa é você passar por uma crise sem Cristo. Eu fico imaginando, querido, as pessoas que não têm a Cristo, que não têm o menino, que não gozam da presença consoladora, maravilhosa, majestosa do Emanuel, do Deus que se fez carne, cuja promessa é: nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Eu fico imaginando, querido, essas pessoas que andam por aí desesperadas, com medo da morte, com medo do vírus, com medo do toque, com medo de tudo. E deixa eu dizer uma coisa para você, é para temer mesmo, tem que ter medo mesmo, porque sem Jesus é tragédia aqui e é tragédia no futuro. Sem Jesus é doença aqui e morte eterna depois que essa doença o levar daqui. Agora, irmãos, com Jesus não, com Jesus não. Se Jesus está conosco, nós não tememos coisa alguma. Se Jesus está conosco, nós temos que dizer como Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O cristão não tem medo de corona, porque ele sabe, se seja uma infestação por um vírus, ou uma enfermidade inesperada, ou de repente algum problema, um infarto, um acidente, ou qualquer outra coisa que debaixo do decreto de Deus ceifar a sua vida, ele sabe que ele estará para sempre com o Senhor, que ele viverá eternamente. Portanto, querido, toda crise traz uma lição de vida, e aqui para esse casal a lição é a singularidade, a sublimidade, a preciosidade de ter Jesus junto com eles. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, eu quero concluir. Jesus está com você? Você já entregou o seu coração a Cristo? Você já reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Você já confessou a Cristo os seus pecados, já se arrependeu deles, e já depositou os seus pecados aos pés da cruz, e já tomou essa salvação para si mesmo? Se você não o fez, faça. Hoje é o tempo do arrependimento.
Hoje é o tempo da mudança de vida. Hoje é o tempo de você ter um encontro com Cristo. Mas eu quero concluir. Pastor, quais são as lições que nós podemos extrair já dessa crise? Quais são as lições que eu e você já podemos de alguma forma reaprender com tudo isso que está acontecendo? Uma coisa eu sei, irmãos, para nós fazermos uma avaliação correta, vivendo o momento, é muito difícil. Toda avaliação correta, é preciso de nós nos afastarmos um pouco do momento. Viver no afã da crise, fica difícil a gente avaliar bem a crise, porque as emoções estão borbulhando. A gente não consegue enxergar direito as coisas. Mas eu penso, irmãos, que os cristãos têm uma diferença: a palavra de Deus. E eu acho que ela nos sinaliza algumas lições muito importantes, que eu e você temos nas mãos, e nós precisamos ter os olhos abertos para enxergá-las. Pastor, quais são essas lições? A primeira lição, querido, que eu quero extrair dessa crise mundial, 160 países contaminados. A primeira lição que eu quero extrair, irmãos, desse momento difícil, é que o arrependimento e a confissão são extremamente necessários nos dias de hoje. Se você olhar a palavra de Deus, todas as vezes que Deus enviou uma calamidade ou uma peste, foi por causa da malícia, da malignidade, do pecado, do abandono do homem para com o seu Deus. Todas as vezes, irmãos, que Deus envia algo como objeto do seu juízo, foi em momentos onde o povo se distanciava de Deus. Foi no momento onde o mundo se afastava cada vez mais de Deus, e às vezes se lambuzava nos seus prazeres e nos seus pecados. Um mundo, irmãos, que afronta deliberadamente a santidade de Cristo. Um mundo, querido, que escarnece da igreja e dos cristãos, como o mundo hoje tem escarnecido. É um mundo que precisa de arrependimento. É um mundo, querido, que precisa de confissão. É um mundo que precisa de quebrantamento e bater no peito e dizer: Senhor, nós temos pecado contra Ti. A crise nos ensina essa grande lição. Talvez seja o momento de você olhar um pouco para dentro de você. Talvez seja o momento, querido, onde a gente faça uma viagem interior e olha quantas anda a sua vida. Como Cristo, irmãos, foi escarnecido nesses nossos dias. Como o Evangelho foi alvo de escárnio nos nossos dias. Como Deus, irmãos, tem sido vilipendiado nos nossos dias. Como as pessoas têm sido usadas nos nossos dias. Como a família tem sido destruída nos nossos dias por ideologias do inferno. Primeira lição, querido, que nós precisamos nos atentar é que a peste no Velho Testamento era juízo de Deus. Juízo para levar o povo ao arrependimento. Juízo para levar a igreja de volta aos pés do seu Senhor. Juízo, querido, para trazer de volta um povo que há muito se afastou de Deus. Pastor, é possível que esse vírus seja mais uma trombeta de Deus a soar no ouvido do mundo? É possível? Creio que sim, irmãos. Creio que sim. Mas o que não é possível mais, irmãos, é viver um evangelho sem Cristo. O que não é possível mais é viver um evangelho sem compromisso, sem aliança, sem obediência, sem santidade, inconsequente, luxurioso, debochado, vivendo uma vida lasciva, longe de Deus e reunindo-se nos cultos no domingo para celebrar esse Deus. É isso, irmãos, que não é mais possível.
E quando vem a crise, tudo isso precisa fazer parte das nossas reflexões. Pastor, qual a segunda lição que a gente pode ver hoje nessa crise? Além da primeira, que eu acho que é a mais importante de todas, levar os pecadores ao arrependimento, à confissão e à mudança de vida, e a igreja a tornar aos caminhos do Senhor e abandonar o seu pecado. Vai lá ler Jeremias capítulo 11, talvez eu pregue sobre isso semana que vem. Abra sua Bíblia e leia Jeremias capítulo 11. A Bíblia diz que Deus enviou uma peste, o mal ao seu povo. Por quê? Porque o povo abandonou o Senhor. Ao ponto de Deus dizer para Jeremias: não ore por esse povo, porque eu não vou ouvir. Deus nos guarde, né, irmãos? Deus nos livre desse versículo ser interpretado e ser para nós hoje em dia. Deus nos guarde, Deus nos livre. Segunda lição, irmãos, é que a família, ela precisa ser mais valorizada. Essa é a segunda grande lição que eu estou vendo nessa crise. Está todo mundo em casa. Tinha gente que não sabia nem mais como é que era a cor dos olhos da esposa. Hoje já tem que olhar a esposa dia e noite de novo. Tem gente que de repente não sabia nem mais conversar com os filhos. Hoje vai ter que reaprender a conversar com os filhos. Num mundo tão corrido, irmãos, onde a família é tão desvalorizada, veio esse ser microscópico e colocou todo mundo dentro de casa. Eu acho que é a trombeta de Deus dizendo assim: o lugar mais importante da sua vida não é a sua empresa, não é seu trabalho, não é sua carreira, não é seu diploma, não é seu dinheiro. O lugar mais importante da sua vida é o seu lar. A Bíblia enaltece o lar, mas a sociedade moderna cospe nele. E aí, irmãos, vem esse ser microscópico debaixo dessa soberana vontade de Deus e leva o mundo inteiro, irmãos, não é só Maringá não, o mundo inteiro de volta para dentro de casa. Vamos reaprender a conviver em casa. Vamos reaprender a conviver como família. Vamos reaprender a nos relacionar com os nossos filhos. Vamos reaprender a ter tempo para nossa esposa e para os nossos filhos e para os maridos. Que coisa, irmãos, gloriosa. É uma lição preciosa. Deus está dizendo que a família precisa ser de novo valorizada e o lar ser um lugar de aconchego, proteção e cura. Amém? Ontem à noite, devia ser mais ou menos umas 10 horas da noite, eu peguei o meu carro. Eu queria dar uma volta, meus irmãos. Nada inconsequente. Estou dentro do meu carro, não tem problema nenhum. Queria dar uma volta para ver como estava a cidade. E eu saí aqui da minha casa, passei ali no Ingá, subi ali a 15 de novembro, desci ali a Cerro Azul, peguei a JK, viu como é que eu estou conhecendo bem Maringá? Dei a volta por trás, cheguei na minha casa. Irmãos, que coisa extraordinária! Não tinha, meu presbítero, uma viva alma na rua. Parecia assim 3, 4 horas da manhã. Aonde esse povo estava? Nos botecos? Nos bares? Nas boates? Nos cinemas? Nas baladas? No trabalho? Nas empresas? Aonde esse povo estava? Todos estavam dentro de casa. Que coisa gloriosa. Sem morte, sem tráfico de droga, sem assalto, porque todos estavam no recôndito do seu lar. A terceira e última lição, que essa crise hoje grita aos nossos ouvidos, é que nós não somos donos do amanhã, nem temos o controle de nada.
Essa crise, irmãos, veio para nos humilhar. A mim e a você. Essa crise veio para mostrar a você que você não tem o poder sobre o seu destino. Essa crise veio para dizer a você que você não consegue ser autossuficiente. Essa crise veio para dizer a você que você não pode continuar essa pessoa orgulhosa, arrogante, achando que a sua autonomia vai te levar longe, porque não vai. Essa crise, querido, esse pequeno vírus veio também nos mostrar que nós não somos donos da nossa vida, não somos donos do amanhã e não temos controle de absolutamente nada. A vida se reduziu de novo a uma vida simples. E tudo aquilo que era grandioso se reduziu a algo dentro de casa, básico, simples, como deveria ser. E acima de tudo, colocou no meu coração e no seu coração uma incerteza quanto aos planos do homem devastadora. Eu acho que é isso que Deus quer. Porque quando a gente reconhece, irmãos, que nós somos dependentes, carentes, necessitados, que esse Deus seja o nosso Deus, que Ele aponte o caminho, que Ele nos mostre a porta, que Ele ande conosco, que Ele acalme o nosso coração, e que Ele é o Senhor de todas as coisas. Aí sim, aí a paz inunda o nosso coração. Portanto, meu querido, que Deus possa te dar graça nesses dias difíceis, onde nós estaremos assim, orfanados uns dos outros, mas que Ele possa te ensinar lições preciosas. Eu creio que você mesmo que está aí me ouvindo nessa noite, tem alguma lição já para tirar disso tudo. Olhe para o seu lado, olhe para a sua família, olhe para as pessoas que talvez tem muito tempo que você não consegue olhar direito. Talvez aí dentro da sua casa você já tenha extraído uma lição preciosa de tudo isso que está acontecendo. Sabe por quê? Porque lá em Romanos capítulo 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você, de repente, que ainda não depositou a sua confiança em Cristo, quem sabe hoje é o dia de você se ajoelhar, de você reconhecer que até aqui você tem tentado ser o capitão da sua vida, mas vem a crise e de repente deixa você completamente à deriva, para que mãos mais competentes possam guiar a sua vida. Quem sabe essa crise não veio para isso, para mostrar a você que não é você o dono do seu destino, nem do seu, nem do mundo inteiro. O nosso destino está nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Você que está aí na sua casa, vamos orar. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus nessa hora. Pai querido, eu quero te agradecer, porque certamente nada disso acontece sem a tua providência, sem a tua mão poderosa, sem o teu governo por trás de todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que um dia isso vai acabar. Mas enquanto, Senhor, essa crise não se dissipa, ajuda o teu povo a extrair delas lições preciosas, que muitas vezes no dia a dia e na correria desse mundo, nós displicentemente nos esquecemos dela. Ajuda-nos, ó Deus, a reaprendermos coisas tão simples da vida, que as muitas coisas e a correria dessa vida têm tirado de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a refazermos os nossos relacionamentos dentro de casa, porque tudo na nossa vida começa dentro de casa. Ajuda-nos a viver um tempo de qualidade com as nossas esposas, nossos maridos e os nossos filhos, e que possamos extrair, Senhor, todo o bem que certamente o Senhor vai fazer
mesmo diante de um grande mal. Muito obrigado por essa noite, que a bênção do Senhor que enriquece e nunca traz desgosto, seja sobre o lar, seja sobre as casas de todos aqueles que invocam o sangue de Jesus nas suas ombreiras e que invocam o sangue de Jesus nos seus corações. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Fica conosco. Nos dê uma semana abençoada e que possamos viver um dia de cada vez na dependência do nosso Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.